Olá pessoal, estou aqui mais uma vez retornando. Estou de férias também lá do meu trabalho e eu queria compartilhar com vocês um texto hoje. Estou aqui no Farol de Itapuã, está dando para vocês verem aí, Farol de Itapuã, e vim trazer as meninas aqui porque elas queriam tomar banho de mar, eu trouxe para cá. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui o feito de uma mulher. A gente vai olhar o texto agora aí. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Mateus 26:13. Bom, nesse texto, Jesus está falando de um acontecimento, todo o processo ali, onde Jesus chega em uma casa, e ele chega lá e a mulher vem e unge ele quando ele está de cabeça baixa, vem, pega um unguento muito caro e despeja sobre a cabeça de Jesus. E nesse momento, o que acontece é que um dos discípulos, o Judas, ele fala, ele reclama porque houve um desperdício com aquele unguento que jogou sobre Jesus, que era um perfume muito caro. Era uma coisa cara, então fizeram, e Judas fez isso, essa reclamação, não tanto pela questão da preocupação que ele tinha com os pobres, porque ele questionou, poderia pegar esse perfume e a gente vender, e aí com isso a gente tinha dinheiro para ajudar os pobres. E a Bíblia diz, o Mateus, ele fala lá que ele não que ele se preocupasse com os pobres, mas porque ele metia a mão na bolsa, ele era ladrão. Então, a preocupação não era, na realidade, com o outro, era consigo mesmo. Mas eu não vou aqui falar dessa situação, eu quero falar da situação da mulher, do ato da mulher. E o que me chama mais a atenção nesse texto aqui é o que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, o que esta mulher fez vai ser contado em todo lugar do planeta em que esse evangelho for contado, for pregado, for anunciado. Esse ato que ela fez aqui vai ser como um memorial a ela. Então, o que me chama a atenção nesse texto aí é que qual é a história que eu estou criando? O que é que eu estou criando? Qual é a história que você está criando? O que é que você tem feito como história? Nós estamos todo momento escrevendo alguma história da nossa vida. Algumas histórias são boas, outras histórias não são. Tem histórias que são vergonhosas, tem histórias que são escandalosas. Tem história que a gente cria na nossa vida que se a gente pudesse voltar atrás e reconstruir, faria. Quem nunca fez algo errado que pudesse lembrar e poder voltar atrás? São histórias da vida. Então eu acredito que você também se enquadre nesse comentário aí. E se você se enquadra nele, dá um joia nessa história toda. Eu queria que você meditasse em que todos nós estamos escrevendo uma história má e uma história boa. Qual é a história que você está criando na sua família? O que é que você tem deixado de história como marco para teu filho, para tua mulher? O que é que você tem deixado de história para teu vizinho, o pessoal, seus irmãos? O que é que você tem deixado de história? Qual é a história boa que você tem deixado para o seu patrão, o seu chefe lá, o ambiente que você vive? Como é que os vizinhos conhecem você? Muitas vezes a gente pensa assim, você conhece fulano? E aí o pessoal diz, não, fulano que fez isso assim com ciclano, me lembro. Então a história errada, a pessoa lembra, pode até não lembrar do personagem, mas da história ele lembra. Então nós estamos sempre criando uma história. Você está criando sua história nesse momento aqui, eu estou fazendo uma história aqui, marcando a sua vida. Então eu quero que você reflita sobre
Como é que você vai ser lembrado? Eu posso ser lembrado positivamente e posso ser lembrado negativamente. Eu quero que você medite nessa história. Quero te mostrar também que você não pode mudar a história do passado. O que você errou, a palavra que você disse errada, o confronto que você teve, a ira que você expressou, tudo que você praticou e que na realidade não foi plausível, foi vergonhoso, você não pode mudar. A história está lá. O pessoal é como um Davi. Davi, ele foi um grande homem, mas cometeu adultério, seria o tendão de Aquiles dele. Todo mundo lembra de Davi, mas também diz, Davi pecou. Todo mundo aponta o erro de Davi. Como aconteceu com Jimmy Swaggart também. Jimmy Swaggart, ele viu um dos maiores momentos da história do Evangelho, pregando o Evangelho, e de repente ele é pego no adultério, e ele disse, ele próprio confessou, isso admirei ele disse que Deus deu um sonho para ele e tinha uma serpente enroscada nele, e de repente ele chega em determinado momento e diz assim, que ele não poderia chegar e viver o resto da vida do mesmo jeito que vivia antes, porque o erro que ele cometeu foi um erro onde ele chegou e seria inesquecível. E Deus disse a ele, você vai ser como Davi, todo mundo vai lembrar do seu pecado. E de fato nós somos assim, constantemente somos lembrados pelas mazelas da vida. Somos sempre lembrados. O pessoal pode até esquecer os seus benefícios. É como a história diz aqui, ó. Aqui eu estou em areia. As coisas de boa que a gente faz, a gente escreve nas areias. O povo escreve nas areias. Mas as coisas mais, ó, onde é que é escrita? É escrita nas pedras, para ninguém esquecer. Então, abra seu olho, escreva palavras boas, escreva sua história boa, que é para quando morrer o pessoal disser assim, esse ano faz falta. Todo mundo quando morre é herói, mas todavia os que causam desejo da gente, tristeza na gente, são aqueles que praticaram coisas boas. Tem muitos pais perversos, muitos maridos malignos, muita gente ingrata e que está marcando a história na cabeça, principalmente da família. A família marcada, o pessoal lembra assim, pô, meu pai foi um cara assim, meu pai não fala comigo, meu pai não me recebe em casa, meu pai não quer olhar na minha face. Há muitas histórias. Há o marido que persegue a própria mulher, persegue os filhos. Tem muita gente que vive uma vida de histórias terríveis. A outra coisa que eu quero falar para vocês é que mesmo você tendo escrito histórias terríveis no passado e você não pode mudá-la, tem uma boa notícia nessa história. A boa notícia é que você pode mudar. Você não pode mudar o passado, mas você pode reescrever muita coisa nova. Então eu quero convidar você para ter uma nova história de vida, a reescrever, admitir seus próprios erros, porque eu preciso admitir meus erros, preciso admitir que eu errei, preciso admitir meus caminhos, preciso admitir minha fraqueza, as coisas erradas que eu cometi, preciso admitir. Quando eu reconheço isso em mim, nós começamos a entender e a mudar nossa postura. Quando a pessoa ela é sensata, ela busca mudança. Quando ela é insensata, ela permanece, porque todo cara que sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer, porque vai ser humilhante e não pode dar continuidade. Aí ele se frustra porque tem que mostrar aquela aparência de gente que não tem caráter, gente que é durona. Mas todo mundo vai passar um dia. Então você não pode mudar o passado, mas pode reescrever sua história. Reescreva sua história boa. Peça perdão ao seu filho, à tua mulher, ao teu patrão, com as pessoas que você errou. Você sabe com quem você erra. Mude a história, confesse, abandone, deixe e siga uma vida melhor, em paz consigo, porque tem consciência. E quando você tem consciência, você
você é perturbado o tempo todo quando você comete alguma coisa errada. Então, meu querido, eu convido a você a meditar em algumas coisas. O que é que nós aprendemos com esse texto? Primeiramente, que estamos construindo histórias, seja ela boa ou má. Você está construindo história. Você vai ser lembrado pela história que você está construindo. Não é pelo que você diz, nem nada. Tem uma frase que diz assim, ó, a palavra convence, mas as ações arrastam. Então, você pode ter que falar palavras boas em alguns momentos, mas o seu exemplo todo dia é quem vai fazer você a história boa ou ruim. Em segundo lugar, você não pode mudar o passado. Está no passado, que errou, errou. Vai ficar cicatriz de lá. Não queira brigar com ninguém quando alguém passar na sua face seus erros do passado. Você vai encontrar sempre gente para passar na sua cara as coisas que você cometeu de errado. Mas não se preocupe, o que importa é a consciência e Deus. Não se chateie com isso, pelo passado. O passado já não pode. Ficar lembrando do passado é sofrer duas vezes, então não vale a pena. Terceiro lugar é que você pode reescrever sua vida, uma vida nova, graças a Deus, porque nós estamos vivos e podemos reescrever nossa história novamente. Então, reescreva a sua história, reconstrua, ainda há tempo. A nossa vida aqui é de passagem, não tem para onde a gente ir. É muito rápido. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei. Hoje eu estou aqui, aqui na praia, mas eu não sei se amanhã eu vou estar em casa, se hoje eu vou chegar em casa. Não sei. Deus é quem sabe. A gente tem projeções, mas a resposta vem de Deus. Então eu acredito que você pode fazer uma história nova em sua vida. Então você pode reescrever tudo novo, conserte, volte atrás, conserte. Lembra-te, pois, onde caíste, volta às práticas das primeiras obras. É o conselho que se dá Jesus para todos nós. Aqui o dia 8 está muito bom, viu? Está tranquilinho. Eu não tinha nem previsão de vir para aqui hoje, mas a gente está aqui. Estou fazendo uma história na cabeça da minha filha, na cabeça da minha sobrinha. Elas estão aqui, eu estou fazendo isso na cabeça delas. Eu tenho muita coisa para fazer em casa, mas eu deixei as coisas lá e vim para cá. E eu garanto que esse dia vai ficar registrado na cabeça delas. Onde eu não vim com roupa para tomar banho, não vim nada, eu só vim trazer minha esposa na faculdade. E aqui na orla, eu digo, eu vou ficar aqui com as meninas para elas não ficarem só, para proteger elas, porque mulher só, o pessoal acha que a mulher está disponível, então tendo um homem é diferente. Eu quero dizer para vocês que em todo tempo é lugar de falarmos de Deus, de vivermos Deus, porque Deus não se vive só no templo, só em locais de reunião. O Evangelho foi para ser pregado em todo o tempo. Meu coração se sente muito alegre por estar aqui nesse momento imprevisível. Eu não previa estar aqui falando hoje com vocês, mas eu quero dizer que assim como eu estou fazendo uma história aqui, registrando essa história, vocês também podem mudar a história de vocês e registrar a história diferente na cabeça de cada um daqueles que vocês têm. Ok? Deus abençoe e seus dias sejam de histórias boas, que teus filhos, teus netos lembrem a pessoa que você foi e com boas recordações. As pessoas boas, elas sempre deixam saudades, mas aquelas que são más não deixam nada, a não ser um alívio no coração daquele que era perseguido, martirizado, injustiçado por aqueles que praticavam a coisa errada. Fica com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.